Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, primeiro ponto, esse formato aqui que geralmente eu tô fazendo agora é meio uma quebra da zona de conforto pra mim, porque primeiro eu não tenho o feedback do vídeo, o celular tá ao contrário, eu tô usando a câmera traseira da câmera, do celular, a câmera traseira, não é a câmera frontal. E... bom, esse é o primeiro ponto, né, que é desafiador, mas é interessante porque o vídeo fica com a qualidade maior. Esse formato, assim, aqui também, né, no ambiente aqui na sala, enfim. E também o visu, o cabelo, faz tempo que eu não deixo o cabelo solto e tal. E muito interessante, muito interessante. Eu tive vários insights sobre, cara, framework thinking, sobre jornada do herói, sobre um monte de coisa. Eu montei essa estrutura aqui para eu começar a falar sobre, só que eu tive essa ideia para falar sobre o formato, como tá, né, o quão unidade de medida para desafiador, é isso. E aproveitando esse momento, né, insights, conceitos, ultimamente eu tenho mapeado bem melhor, assim, então quando eu tenho uma linha de raciocínio, uma epifania, eu vou... Não importa quais são os conceitos que vêm na mente. O que importa é você anotar eles, porque é uma vez que você tem a noção. Porque a mente, quando a gente tem uma ideia... isso é excelente, que bom que eu tô gravando. Então esse é o segundo ponto, né? O desafio e o resultado, o benefício, né? Legal, já combina com a jornada do herói. Agora eu dei uma devagada, mas eu vou me lembrar. Isso daqui... para falar sobre a linha de raciocínio que a gente tem e formas de se abstrair isso. Então, eu não tenho agora um exemplo de diagrama, mas você pode pensar, por exemplo, entrada, ação, processamento e saída. Então você tem uma ação e você tem uma reação. Existem várias filosofias que falam sobre isso. Você tem pelo karma, você tem um monte de coisa... Enfim, aqui eu não tô falando sobre a parte da filosofia, eu quero mais... E eu gosto, adoro filosofia, eu vou falar sobre isso em um outro momento. Mas a abstração. Então você pensou, por exemplo, vamos supor que eu peguei isso daqui, ó. El arte de la guerra. E eu abro em um capítulo X, ó. Capítulo 7 fala sobre o enfrentamento direto e indireto. O que me veio à mente agora? Então, livro, arte da guerra... capítulo 7, capítulo X e texto. Então são 4 ou 5 conceitos, 4 ou 5 caixinhas, né, que vieram. E a minha primeira reação foi... eu costumo ler isso em inglês, eu costumo fazer interface entre idiomas nesse tema. E agora meu próximo pensamento foi sobre Kami, que é um local que o pessoal faz evento para intercâmbio de idioma. A minha ideia original era ler alguma coisa disso daqui, mas isso já dá um exemplo muito prático sobre as linhas de pensamento, né? A forma com que os conceitos vão se manifestando na nossa mente. E aí o Sir Carl Gustav Jung tem muito literatura sobre o tema, que entra como sincronicidade, os arquétipos. E aí sobre os arquétipos volta para a jornada do herói e vira uma salada neural. Legal, vou usar esse termo. Então... qual que é a conclusão disso daqui? Eu não sei, eu me perdi nas etapas. E eu sei que assim, o resultado foi muito legal, eu consegui dar um exemplo muito bacana. Eu comecei ali falando... Então, agora, abstração é uma ferramenta mental. Outra também é sobre pensamento computacional. Pensamento por framework. Era o que eu estava falando sobre as associações. Abstração, pensamento computacional, pensamento de framework, pensamento de design thinking. E sempre que você precisar consolidar algum tema, é só você pensar nos temas que você foi falando e você pode fazer uma revisão agora. Por exemplo, eu comecei falando sobre o quão desafiador isso era e logo em seguida eu vi um impacto e benefício. Eu posso fazer um paralelo muito bom com a jornada do herói, ó. Por exemplo... você tem ali o chamado à aventura. Algo que desperta seu interesse, né? E aí você tem, por exemplo, cruzamento do limiar. Quando você atinge um ponto de não retorno, né? Então eu tive a ideia, eu comecei a gravar.
o ato de começar a gravar é um ponto de não retorno, porque eu não tenho como reinvestir esse tempo que eu gastei, que eu investi aqui, né? Então o tempo ele passa de uma forma linear, então você sempre tem, todas as decisões que a gente tem são de não retorno. Então a gente sempre está cruzando limiares, é importante ter essa clareza e consciência. E aí então na sequência falei sobre isso, falei sobre o impacto, falei sobre o celular, então eu posso começar a fazer um diagrama, mentalmente mesmo, sobre o início de tudo, plataformas que eu posso utilizar, então o celular. Então eu tenho aqui uma linha que é sobre as etapas do ciclo de vida, e aí eu posso ter, essa seria a primeira linha, que é como se fossem as colunas, né? E para cada uma das linhas eu posso ter aspectos que eu vou extrair de cada um deles. Então, um aspecto muito simples que a gente sempre pode extrair é o tempo, né? Então, quanto tempo eu passei em cada um desses temas? Além disso, eu posso ter subtemas, obviamente. Então, durante esse grande bloco que foi o que foi abordado. E também eu posso extrair KPIs, métricas específicas daquela parte do processo. Então, você tem todos os gates, né? Então, a iniciação, ideação, business case, aprovação. Você pode pensar nisso como um ciclo de vida de projeto. E é isso que eu estou usando como modelo mental para fazer o meu storytelling. Então você tem ali as etapas, você tem os KPIs e pronto. E aí no final disso você tem um programa, né? O programa é um conjunto de projetos, é meio que o Master of Puppets de vários projetos. É a maneira que você pode conduzir e... São níveis de abstração, né? Porque você tem, por exemplo, um projeto, ele é composto. Você tem um projeto, você tem X e você tem tarefas. E aí, o que fazer para tornar tarefas em um projeto? Aí você entra em agilidade, ways of working, Gira, Planner, DevOps. E aí que eu posso entrar numa parte mais técnica de tecnologia, coisa que eu não vou agora. Então você tem todas essas formas de você pensar no tema. Então, tarefa, conjunto de ações e pessoas necessárias para a realização de um objetivo em comum. Projeto. Aí você tem projeto, conjunto de pessoas trabalhando, colaborando, blá blá blá. Programa, portfólio. Então, no final do dia, eu consegui fazer vários paralelos, né, entre a linha de raciocínio que eu tive aqui, real time, e ciclo de vida, de iniciativa de inovação, que pode ser um projeto, pode ser um programa, pode ser portfólio, pode ser várias coisas, né? Então, o mago, mais uma vez, conseguiu falar um tema que explora suas capacidades neurais. Então, isso entra um outro tema que eu fiz uma anotação sobre, eu fui pra academia hoje, e quanto mais se faz, mais se faz. Então, quanto mais você pratica, mais você pratica. Consequência de praticar, maestria. Então, Master of Mind! Ai, que da hora. Master of Brains. Brain Master. Isso daqui é um outro modelo mental, que é o que eu até gravei uma coisa ontem sobre inversão. Então você tem ali os temas, né, ali na sequência. Então pensa no ciclo de vida novamente. E você pega e finge que é... Ah, que maravilha. Finge que é isso, ó. Então, por exemplo, eu tenho... Enfim, cada um dessa linha aqui, ele representa uma etapa, né? Início, processamento e saída. E aí, se eu fazer isso, ó... O que será que essa cor do laranja representa? O amarelo parece mais saudável do que o laranja. Ou seja, o laranja pode representar uma situação um pouquinho pior. Então... Talvez os critérios de início sejam mais difíceis. Você tem dificuldades, desafios em relação à time zone, em relação à bandwidth, né? Enfim, você pode atrelar significado a cada uma das cores. E aí girei de novo, verde. Opa, tá nice! E será que tem um vermelho? Não, foi o laranja de novo e é isso. Só tem verde. Ó, tem um vermelho aqui, eu poderia colocar aqui. E aqui eu já tenho um color coding para falar sobre o status de cada uma das iniciativas. Lembrando que a iniciativa pode ser projeto, programa ou portfólio, né? O PPP. Piu, piu, piu. Star Wars. Star Wars se conecta... se conecta, bom, e com isso eu fecho, se conecta com a iniciativa que eu pensei sobre Monday Wars,
Monday Stars, not Wars, because we have all stars and no wars. Para montar uma rede de champions para Power Platform. Então, nossa, já pensei até em umas ideias aqui para melhorar, mas essencialmente esse programa do Monday Stars tem o objetivo de suportar o pessoal deles fazerem upskilling, então deles irem de um estado mais júnior para um estágio mais sênior em relação à carreira, plataforma, a força, enfim. É um modelo, um conceito que aí você pode alterar tudo, né? Então, para se ajustar ao seu objetivo. Então, hoje eu tenho criado iniciativas que tenham possibilidade de escalar globalmente, mas que são miradas para região, né? Mas assim, se você vai fazer um projeto ou um programa, muito provavelmente você vai pensar ele para um país ou para um cluster, uma região, e no final do dia é facilmente ajustado para outras. Então, por que não pensar já em uma estrutura que é escalável de início? É isso que eu tenho feito. Então, hoje eu estou fazendo essas iniciativas e aí eu vou compartilhar um slidezinho. Iniciativas para aplicação local que tenha potencial de ser executada globalmente, logo eu crio elas como iniciativas globais para que sejam feitas localmente. E aí a gente flui que nem água, assim como nosso Senhor e Salvador Bruce Lee disse. Ai, que da hora, que da hora. Eu acho que isso com certeza gastou alguns pontos de energia neural. E no meu RPG isso é uma stat, enfim, né? É uma das características ali que definem que tipo de ação você vai poder fazer no seu RPG. Nossa. Eu lembrei agora porque que eu comecei a gravar. A ideia original era falar sobre linha do tempo, mas já tem muito contexto aqui e eu vou deixar para falar em outro, mas é sobre teoria da simulação e multiverso, esse tipo de coisa. É bem legal, mas nice. Eu sei que para esse vídeo talvez o meu cabelo tenha ficado estranho e ok. Não sei se eu vou publicar, mas caso eu publique, tá tudo bem. O mais importante é a voz. Então posso ir lá fazer uma animação, colocar um avatar meu, colocar só uma descrição assim, enfim. O importante é que o conhecimento foi capitalizado. Isso é um tema. Não só o conhecimento, mas é o conhecimento, né? A ideia, enfim. Acho que isso entra muito sobre como aproveitar bem o tempo, né? Pra mim, isso daqui foi um dos melhores tempos que eu tive. E eu comecei também a gravar porque eu estava em um momento muito nice. Em contato com o meu Tao interior, que é a sua versão da minha interpretação, né? O Tao, ele é um conceito muito difundido em filosofia oriental, principalmente Lao Tzu, Confúcio... Sun Tzu também eu acho que ele usa no Arte da Guerra. E é um conceito de... Caramba, é até difícil, literalmente é difícil de explicar. No livro do Tao Te Ching, vários momentos coloca como algo inexplicável, né? Algo como indescritível, algo sem forma. E na minha interpretação, que é o mais fácil de fazer esse paralelo com Tao, ele é como se fosse o universo, né? O universo, entre as suas formas, ele possibilitou o surgimento da raça humana, por exemplo, né? E aí, enfim, a raça humana implica o universo implica a raça humana de certa forma. Então, é isso. E eu estou em muito contato, Um exemplo, Nirvana. No budismo você tem um conceito de Nirvana. Eu não sei se tá gravando ainda porque fez um barulho. O Nirvana é basicamente você tá pleno, você tá nice, você tá legal. E é isso. Era isso que eu queria dizer sobre o meu momento agora, a conexão com tal. E cada local tem uma forma de se referir a isso. Você pode falar isso que é uma entidade, você pode falar que é um estado de consciência alterada, enfim. Muito legal. Estado de consciência alterado parece que você está se referindo a drogas, mas um exemplo é quando você está acordado, você está dormindo, são estados totalmente diferentes, e quando você está com muito sono, você está quase dormindo, que você já está super criativo, você já está, enfim. Ou quando você está acordando também. São exemplos. Beleza? Valeu!
Oh, gravou! Estouro!